Primeiramente, eu começo hidratando a minha pele com creme Nivea. Depois, eu passo um primer, tá? Da Kirave. Agora, eu passo gotas de unicórnio, tá? Pra dar um brilho a mais na pele. Vou fazer as sobrancelhas. Vou pegar um pincel chanfrado, tá? Pequenininho. E vou usar esse corretivo de sobrancelhas, tá? Eu vou pegar o primer, primeiramente, para passar nas sobrancelhas, para dar mais aderência na sombra. Eu passo só, primeiramente eu penteio, né, a sobrancelha, e depois eu passo só o primer na sobrancelha, com pincel chanfrado, em toda a sobrancelha. Passo nas duas, e logo após eu venho com o pincel melado de primer, e passo na sombra que eu vou contornar. Assim eu faço uma pastinha e vou fazendo a minha sobrancelha. De sobrancelhas e vou contornar as sobrancelhas. Passo abaixo da sobrancelha, fazendo o desenho dela ao entorno aqui, ó. Faço total desenho dela por cima também, para ela ficar bem destacada. Agora eu venho com a esponjinha e vou espalhando todo o corretivo, descendo para a pálpebra, tá? E vou fazendo esse movimento. Isso ajuda muito a fixar mais a sombra, dar mais pigmentação. E vou espalhando ao entorno da sobrancelha também, na parte de cima também. Vou pegar esse tom mais escurinho, tá? É um marrom mais fechado, quase puxado pro preto. E vou colocar nas laterais do meu olho. Deposito os dois olhos, o mesmo tom de sombra. Feito isso, eu vou pegar um pincel e esfumar toda essa sombra. Pincel maiorzinho e vou esfumando toda essa sombra que vai ficando toda espalhada ao entorno da minha pálpebra. A pálpebra móvel e subo mais um pouco, tá? Como vocês estão vendo, fazendo sempre esses movimentos. Quanto mais esfumar, melhor vai ficar o resultado. Passo isso nos dois olhos. E fica o resultado, a sombra já esfumada. Esfumei os dois olhos. Agora eu vou pegar uma cor mais clara, um tom meio rosa seco, tá? E vou colocar na parte interna do olho. Vou colocar e vou subir um pouco. E faço isso nos dois olhos. Para depois esfumar. Junto com essa cor que eu já havia esfumado. Passo no outro olho também, no canto interno. É um tonzinho um rosa seco, quase puxado para o roxo. Tá? E vou fazer essa junção esfumando. Agora eu troco de pincel, um pincel mais fininho, menor, e vou esfumando toda essa sombra para a parte de dentro e subindo um pouco, tá? Vou esfumar nos dois olhos. Esfumo e vou subindo. Então, isso aqui é muita calma, que dá certo, paciência, a mãozinha tem que ser leve. E faço isso para juntar as duas sombras e não ficar muito marcado. Vim com um pigmento para colocar no ponto luz do olho, na marca d'água, tá? Eu coloco só para fazer um pontinho de luz. Esse pigmento é da Ludurana, tá? É um pigmento dourado, eu peguei um cotonete e eu vou aplicar com o próprio cotonete no cantinho do olho.
Vou pegar esse tom de azul, tá? Um azul mais fechado. E vou acrescentar nessa minha sombra, para ficar mais ousada. Sombra no cantinho do olho, vou subindo mais um pouco para dar uma escurecida mais nessa sombra. E vou esfumar os dois olhos, tá? Até essa sombra ficar unida com essa cor mais marrom escuro que eu já tinha colocado a princípio. Agora eu vou esfumar. Vou esfumar toda essa sombra para a parte de dentro, tá? E vou passar em cima também, ó, esfumando. Vou puxando para cima e fazendo esse movimento. Agora eu vou pegar esse tom de iluminador mais branco e vou colocar a parte de cima do olho para fazer um brilho a mais no olhar, tá? Coloco só na parte de cima, abaixo da sobrancelha, e vou passando com o dedo para espalhar esse iluminador. Agora eu vou fazer o delineado com essa canetinha, tá? Vou fazer todo o delineado com a canetinha que é mais fina, mas eu vou fazer um delineado grosso, tá? Pra ficar com um olhar mais forte. Fiz o risquinho de um lado e faço do outro. Delineado, agora eu venho com lápis de olho e vou passar abaixo do meu olho, tá? Eu venho pegando a marca já do delineador, aproveito e vou passando no olho, o lápis de olho eu vou passar nos dois. Tom mais douradinho, puxado pro dourado. E vou passar com um pincel chanfrado mais grosso na parte de baixo do olho para dar uma iluminada a mais. Eu vou seguindo a parte de baixo do olho, ó, com o pincel e vou fazendo, puxando até o delineado. Eu já apareço com os cílios colocados, tá? Agora eu vou só consertando, acertando a posição dos cílios. Já coloquei, vou só acertando enquanto a cola não seca de vez, que dá para você ir ajustando. Você usando a pinça no instante, você consegue colocar. Eu pego o mesmo corretivo que eu utilizei para fazer a sobrancelha e faço essas marcações. Abaixo do olho, acima, no queixo e no nariz. E na testa. E vou espalhando o corretivo, tá? Para tirar toda a olheira. Para corrigir todas as falhinhas. Vou espalhando com a esponjinha. Tá? Ao redor do olho. Também vou espalhando todo esse corretivo. Agora eu vou pegar essa paletinha de contorno, não espalhei o corretivo do nariz e vou fazer o contorno. Pego uma cor mais escura e faço dois traços, um do lado do outro, uma linha reta, para fazer o contorno do nariz, tá? Aí eu puxo acima da sobrancelha, venho da sobrancelha e venho descendo, fazendo esse desenhozinho aqui, ó. E depois eu vou só esfumando, tá? Esse traçado que eu fiz, vou espalhando, vou descendo nas laterais do nariz e depois eu passo a esponjinha na parte de cima para dar aquela esfumada. Vou passando uma lateral, na outra lateral e em cima eu uso a esponjinha para poder espalhar o corretivo. Eu venho com a base e o pincel língua de gato e vou espalhar essa base com esse pincel língua de gato no meu rosto, tá? Vou espalhando.
Agora eu pego esse tom, um tom mais escuro, esse pó de um tom mais escuro, e vou fazer o contorno. Eu faço um contorno com esse pincel da Sabrina Sato. Faço de um lado e faço do outro. Não deixo muito marcado. Um pincel, eu pego esse tom de blush da Kirave e vou passar no meu rosto. Ele é um tom mais bronzeado. Eu passo acima do contorno e vou espalhando nos dois lados. Esse pincel, tá? E essa paleta de iluminador. Esse pincel leque com essa paleta de iluminador, esse tom mais claro, tá? E vou passar esse iluminador em cima do blush, acima do blush, já perto do olho, e vou subindo para dar aquele brilho a mais. Eu também passo no nariz, passo na boca e passo no queixo. Eu pego esse gloss, tá? E vou utilizar ele na minha boca. Esse gloss é um tom meio avermelhado, um vermelho bem aberto. E vou contornar na minha boca. Para finalizar, eu venho com esse pó da Intense, com pincel para pó, e venho selando no pescoço, nas laterais, na testa. Selo todo essa maquiagem, tá? Não passo em cima do blush, não. Mas eu passo nas laterais, passo na testa, passo no pescoço, passo nas laterais. E assim eu selo toda essa maquiagem. Feita a minha maquiagem. E aí, vocês gostaram? O que vocês acharam da minha maquiagem? Agora com brinco, vou soltar o cabelo para vocês verem como é que ficou o resultado final. E aí, vocês gostaram? Comenta aí embaixo, deixa os comentários aí embaixo o que vocês acharam, tá? Minha maquiagem. Se vocês querem outro tutorial, vocês deixam muito comentário aí embaixo, eu quero que eu faça outro, tá bom? Então, deixa aquele comentário, dá aquela curtida. E muito obrigada por estar aqui.